recomendaram você para gerenciar o trabalho de Rega. O que você acha? Cumprir esse dever é a elevação de Deus e eu devia me submeter e aceitá-lo. Mas ainda tenho alguns receios. Que tipo de receios? Careço de calibre e tenho um entendimento superficial da verdade. Esse trabalho é tão importante, temo atrasá-lo se não o cumprir bem. As duas últimas pessoas foram dispensadas por não fazer trabalho prático. Temo que o trabalho sofrerá se eu não fizer um trabalho bom e que também serei dispensada. Por isso, hesito e fico sem saber o que fazer. Você está vivendo num estado de se proteger e entender Deus errado. Eu já estive nesse mesmo estado. Como você o resolveu? Compartilharia a sua experiência? Claro. Em agosto do ano passado, uma líder pediu que eu assumisse o trabalho de várias igrejas e perguntou se eu queria tentar. Meu coração palpitou quando ouvi isso. Assumir o trabalho de igrejas significa não só resolver as dificuldades dos irmãos na entrada na vida, mas também guiá-los e ajudá-los nas tarefas. É uma responsabilidade grande. Se esse dever fosse mal feito, ou isso causasse interrupções e prejudicasse o trabalho da igreja, eu não só seria tratada, poderia até ser dispensada e expulsa. Eu perderia meu desfecho e destino. Lembrei como as duas últimas pessoas nesse cargo foram dispensadas. Meu calibre não estava à altura do delas. Então achei que haveria problemas se assumisse o trabalho. Preferia cumprir um único dever para não assumir uma responsabilidade tão grande. Eu quis recusá-lo. Mas também achei que isso era uma elevação de Deus e que eu devia me submeter. Por isso, aceitei com relutância. Fiquei me revirando à noite sem poder dormir. Eu estava muito estressada. Ao cuidar de várias igrejas, eu teria mais ajuda e orientação. Aprenderia mais verdades e entraria mais rápido na vida. Certo. Mas era uma responsabilidade tão grande. Se não fosse bem, seria expulsa mais rápido também. Achei que não assumir seria mais seguro. Tomei uma decisão, liguei para a nossa líder e disse: minha estatura é baixa, não estou à altura. Temo atrasar o trabalho. Procurem outra pessoa. A líder me instruiu a buscar mais e a refletir sobre os meus motivos de me esquivar desse dever. Depois de desligar, ajoelhei-me e orei. Deus, tenho medo de assumir várias igrejas. Temo ser expulsa, por isso estou num estado de defesa e equívoco. Deus, guia-me para entender a tua vontade. Então, li algumas das palavras de Deus. Quando cumprem seu dever, alguns estão num frequente estado de negatividade e passividade, ou de resistência e equívoco. Sempre têm medo de que serão expostos e excluídos, e são constrangidos por seu futuro e destino. Essa não é a expressão de uma estatura infantil? Sim. Algumas pessoas sempre dizem que têm medo de não cumprir bem o seu dever. E, sem analisar os detalhes, pode-se achar que são leais. O que elas realmente temem em seu coração? Temem que, se não cumprirem bem seu dever, serão excluídas e não terão um destino. Algumas pessoas dizem que temem tornar-se servidoras. Quando outros ouvem isso, acham que aquelas pessoas não querem se tornar servidoras e só querem cumprir o seu dever como membros do povo de Deus, que elas têm determinação. Mas essas pessoas pensam: se eu me tornar um servidor, no fim ainda perecerei e não terei destino. Nem terei uma parte no reino dos céus. Elas ainda se preocupam com seu desfecho e destino. Se Deus as chama de servidoras, elas se esforçam um pouco menos no seu dever. Se Deus diz que elas são do seu povo, elas se dedicam um pouco mais ao seu dever. Qual é o problema aqui? Quando cumprem um dever na casa de Deus, elas não seguem os princípios da verdade.
Elas sempre consideram seu próprio destino e perspectivas, e são sempre constrangidas pela designação servidoras. Como resultado, não conseguem cumprir bem o seu dever e não têm força para praticar a verdade. Amém. A outra passagem. Todos os humanos corruptos vivem para si mesmos. Cada um por si, e o diabo pega o último. É o resumo da natureza humana. As pessoas creem em Deus, são fiéis e se despendem por Deus para si mesmas, por bênçãos, recompensas e pelo reino dos céus. Na sociedade, trabalha-se por ganho pessoal. E na casa de Deus, cumpre-se um dever por bênçãos. As pessoas renunciam a tudo e sofrem para ganhar bênçãos. Não há melhor evidência da natureza satânica do homem. Amém. 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 Cada palavra de Deus era pungente. Expunha exatamente o meu estado. Diante de um dever, eu disse ter estatura baixa e temer atrasar o trabalho. Na verdade, eu estava considerando meus interesses. Quando vi outros serem dispensados e expulsos após cumprir esse dever, achei arriscado assumi-lo. Se eu não trabalhasse bem e atrasasse o trabalho da igreja, seria uma transgressão e eu poderia ser expulsa. Então, eu não teria mais desfecho nem destino. Recusei o dever para proteger meu futuro e destino, dizendo de modo pretensioso que temia atrasar o trabalho da igreja. Eu só queria uma responsabilidade menor, que, no fim, me daria um bom destino. Eu estava totalmente sujeita ao veneno de Satanás. Cada um por si, e o diabo pega quem fica por último. Meu ponto de partida em tudo era interesse próprio, eu mesma. Eu só cumpriria um dever que me beneficiasse. Queria pagar um preço baixo pelas bênçãos de Deus. Isso é ser transacional com Deus, algo muito desprezível. Sim. Sinto que também tenho sido egoísta. Digo que temo atrasar o trabalho, mas, na verdade, estou pensando no meu futuro. Exatamente. Sim. Eu li mais das palavras de Deus. Página 1390. Aprecio muito quem não nutre suspeita dos outros. E também gosto muito de quem aceita a verdade. Demonstro grande zelo por essas pessoas, porque, ao meu ver, são pessoas honestas. Se for muito enganador, você estará na defensiva e suspeitará de todos os assuntos e todas as pessoas. E sua fé será edificada sobre um fundamento de suspeição. Eu jamais poderia reconhecer tal fé. Sem ter fé genuína, vocês se distanciarão mais do amor real. E se está propenso a duvidar de Deus e especular sobre ele, você, sem dúvida, é a mais enganadora de todas as pessoas. Você especula se Deus pode ser como um homem imperdoavelmente pecaminoso, de caráter mesquinho, desprovido de equidade e razão, carente de um senso de justiça, dado a táticas viciosas, traiçoeiro e astuto, que se agrada com o mal e com a escuridão, e assim por diante. A razão de o homem ter tais pensamentos não é por não ter o menor conhecimento de Deus? Esse tipo de fé nada é senão pecado. Há quem creia que os que me agradam não passam de aduladores e bajuladores, e que quem carece dessas habilidades não será bem-vindo e perderá seu lugar na casa de Deus. Esse é todo o conhecimento que juntaram? Foi isso que vocês ganharam? Seu conhecimento de mim não para nesses mal-entendidos. Pior é a sua blasfêmia contra o Espírito de Deus e seu aviltamento do céu.
Por isso digo que tal tipo de fé só os afastará ainda mais de mim e intensificará sua oposição a mim. Amém. 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 Ao ponderar as palavras de Deus e refletir, vi que era astuta e maligna por natureza. Achava que o risco seria maior, assumindo muita responsabilidade, que eu seria exposta e expulsa rapidamente se vacilasse. Eu via a casa de Deus igual ao mundo e Deus igual a um rei mundano. Que cumprir um dever era como pisar em ovos, que eu cairia ao menor descuido. Era como se Deus brincasse com as pessoas e colocar-me num dever importante era para me expor e expulsar, empurrar-me para as chamas. Sem crer na justiça de Deus, eu me protegia e o entendia errado. Isso era blasfêmia contra Deus. Verdade. Na verdade, a casa de Deus nos trata segundo princípios. Eu conhecia uma líder de igreja que tinha sido crente por anos e, embora carecesse um pouco de calibre, era responsável no seu dever. Quando foi podada e tratada, ela buscou mudança. A igreja lhe deu um trabalho importante. Uma vez, promoveu alguém a líder de equipe. Depois descobriu que a pessoa era astuta e não fazia o trabalho prático. E isso realmente interrompia o trabalho da igreja. Sua líder lidou com ela por nomear tal pessoa sem seguir os princípios e não supervisioná-la. É o que um falso líder faz. Mas a líder não a dispensou por isso. Comungou com ela usando os princípios relevantes da verdade e a ajudou a ver seus erros e falhas. E havia uma líder recém-eleita, que era inexperiente, mas tinha calibre bom e entendimento puro, e realizava algumas coisas no dever. Mas ela não conhecia os princípios e não sabia discernir os outros. Então, quase expulsou uma pessoa que era só arrogante como o anticristo. Quando sua líder descobriu, não a dispensou, mas a expôs e lidou com ela, mostrando a gravidade do problema. Comungou os princípios relevantes da verdade e ajudou a irmã a discernir. Eu vi que essas líderes na igreja não foram dispensadas nem expulsas quando revelaram corrupção ou cometeram erros no trabalho. Mas receberam ajuda e comunhão ou tratamento para entender a verdade e os princípios. Amém. Se alguém possui calibre, aceita a verdade e tem um fardo no dever, mesmo que haja falhas e transgressões, a igreja lhe dá uma chance e não o descarta por causa de uma única coisa. Ele continua a ser cultivado para ser treinado no dever. Sim. Alguns não são competentes porque carecem de calibre, mas a igreja não os expulsa. Eles são transferidos para um dever apropriado com base em seu calibre e estatura. Mas os que são ardilosos no dever, que não buscam a verdade, mesmo tendo um dever simples, serão expostos e expulsos. Há pessoas que não se arrependem quando são dispensadas, mas se queixam e interrompem a igreja. Esse tipo de pessoa é expurgado e expulso. O caráter de Deus é justo e a casa de Deus tem princípios para tratar as pessoas. O amor e a salvação de Deus estão em tudo. Isso mesmo. Eu acreditava em Deus sem conhecê-lo. Achava que esse cargo era para me expor e me expulsar. Meu entendimento era absurdo e uma distorção da vontade de Deus. Essa é uma concepção errada de Deus e é negar sua justiça. Sem o julgamento das palavras de Deus, eu teria continuado a viver num estado contra Deus. Sim. Sim. A sua comunhão me mostra que tenho cultivado a mesma perspectiva equivocada. Sempre achei que, cumprindo um dever sem muita responsabilidade, não cometeria transgressões e teria mais chance de ser salva. Mas, com mais responsabilidade, mais problemas seriam expostos e eu seria expulsa. Eu estava entendendo Deus errado e me protegendo dele.
Agora, vejo como esse pensamento é absurdo e ridículo. É sim. Sim. Eu li outra passagem das Palavras de Deus. Página 1206. Não há correlação entre o dever do homem e se ele é abençoado ou amaldiçoado. O dever é a obrigação do homem, sua vocação providencial. E não deveria depender de recompensa ou razões. Só assim se cumpre o dever. Ser abençoado é ser aperfeiçoado por julgamento e desfrutar de bênçãos. Ser amaldiçoado é quando o caráter não muda depois de castigado e julgado. É quando não é aperfeiçoado e, assim, é punido. Mas abençoados ou amaldiçoados, os seres criados devem cumprir seu dever. Fazer o que devem fazer e fazer o que são capazes de fazer. É o mínimo que uma pessoa que busca a Deus deveria fazer. Amém. Amém. Não faça seu dever só para ser abençoado e não se recuse a agir por medo de ser amaldiçoado. Deixe-me dizer-lhe uma coisa só. Desempenhar seu dever é o que o homem deve fazer. E se é incapaz de fazê-lo, então isso é sua rebeldia. Amém. 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 Ao ponderar as palavras de Deus, eu vi que ser abençoado ou não nada tem a ver com o dever. Um dever é a comissão de Deus e deve ser cumprido. Quando alguém é dispensado e expulso, é porque não buscou a verdade, nem se submeteu, mas foi desenfreado, cometendo mal e resistindo a Deus. Exatamente. As duas pessoas que foram dispensadas do cargo antes eram assim. Uma delas foi dispensada por não ter humanidade boa e não aceitar a verdade. Ela gerou conflito e dificultou a vida dos outros, interrompendo o trabalho da igreja. A igreja lidou com isso com base na essência e nos malfeitos dela. A outra era muito arrogante e sempre se elevava e se exibia. Gostava de status e não fazia trabalho prático. Isso atrasou seriamente o trabalho da igreja. Elas chegaram a esse ponto não porque o dever as prejudicou, mas porque não faziam trabalho prático e estavam na senda errada. Certo. Não analisei as razões das dispensas delas, nem entendi os fatos. Só achei que foram expostas e expulsas porque seus deveres eram difíceis. E eu até pensei que, já que meu calibre era mais baixo que o delas, eu certamente seria expulso e ainda mais rápido. Que perspectiva absurda! Depois, li mais das palavras de Deus. Página 1376. Vocês devem cumprir seu dever de coração aberto e honesto, e estar dispostos a pagar o preço. Como vocês disseram, quando o dia chegar, Deus não será remisso com alguém que sofreu ou pagou um preço por ele. Essa é a convicção que vale a pena manter. E vocês não deveriam esquecê-la jamais. Somente assim posso acalmar-me quanto a vocês. Caso contrário, nunca conseguirei acalmar-me com relação a vocês. E sempre serão objeto da minha aversão. Se todos seguirem sua consciência e derem tudo de si por mim, se não pouparem esforços pela minha obra e devotarem a vida à minha obra do Evangelho, então meu coração não pulará de alegria por vocês com frequência? Assim, posso me acalmar a respeito de vocês, certo? É uma vergonha que façam apenas uma parte lamentável e ínfima do que eu espero. Assim, como podem ter o descaramento de procurar obter de mim o que esperam? Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que Ele aperfeiçoa pessoas por meio do dever. Tanto faz se é importante ou não. Se exige riscos e responsabilidade, devemos nos submeter e dar tudo de nós. Quanto mais problemas um dever expõe,
mais benéfico ele é para vermos nossas falhas e corrupção. Então podemos usar isso para buscar a verdade e aprender princípios. Tudo isso é alcançado por meio de um dever. Sim. Se rejeitarmos um dever, temendo assumir responsabilidade, nossas falhas e nosso caráter corrupto não virão à luz. Não entenderemos nossas perspectivas equivocadas, nem nossa natureza satânica. Nem os resolveremos buscando a verdade. Isso mesmo. Talvez creiamos até o fim, mas não obteremos a verdade nem a mudança de caráter. Sobretudo, não seremos salvos nem aperfeiçoados. Sim. Um dever tão importante de ser responsável por várias igrejas era uma chance de treinar. Amém. Isso. Mesmo que cometesse erros no meu dever, ou fosse podada e tratada, era uma boa chance de entrar na realidade da verdade. Amém. Perceber isso foi um alívio para mim. Então disse à líder que assumiria o dever. Graças a Deus. Graças a Deus. A líder verificava meu trabalho com frequência e, por meio de sua ajuda e orientação, aprendi alguns princípios e algumas verdades. E ganhei clareza sobre as minhas deficiências. Uma vez, ao executar uma tarefa, não comunguei e nem a supervisionei. E causei problemas, o que gerou perdas. Temi que seria tratada ou que a líder me responsabilizasse. Mas tinha certeza de que não podia esconder os fatos. Eu devia relatar o problema com honestidade e aceitar como a igreja lidasse comigo. Quando a líder ouviu o que eu tinha a dizer, não lidou comigo, mas comungou alguns princípios da verdade, para que eu reconhecesse onde errei e entendesse alguns princípios de como cumprir bem esse dever. Havia alguns erros e problemas no meu trabalho. E às vezes eu recebia poda e tratamento. Mas não fui dispensada nem expulsa como tinha imaginado. Cumprir esse dever me ajudou a compensar as minhas falhas. E isso era o amor de Deus. Graças a Amém. Deus. Não demorou, eu fui confrontada com um teste novo. Um dia, a líder me deu uma tarefa que tinha a ver com a maneira com que as ofertas eram usadas. Fiquei muito estressada quando soube disso e pensei que se algo desse errado e causasse perdas sérias às ofertas de Deus, seria como passar pelos portões do inferno. Achei que devia dizer que não podia assumi-la, mas eu era a mais apta para a tarefa. Então, se me esquivasse, atrasaria o trabalho. O que fazer? Eu estava num dilema. Queria inventar uma desculpa, mas me senti culpada. Vi que estava considerando de novo o meu destino. Então fiz uma oração. Deus, de novo temo assumir responsabilidade. Não posso ser egoísta e só considerar meus interesses. Guia-me para que eu me submeta. Depois, li nas palavras de Deus. Página 1292. O que vocês devem realizar hoje não são exigências adicionais, mas o dever do homem e o que deve ser feito por todos. Se são incapazes de fazer seu dever ou de fazê-lo bem, não estão criando problemas para si e cortejando a morte? Como esperam ter futuro e perspectiva? A obra de Deus é para o bem da humanidade, e o homem colabora para o gerenciamento de Deus. Quando Deus tiver realizado tudo o que deve, que o homem não poupe esforços na sua prática e colabore com Deus. Na obra de Deus, o homem não deve poupar esforços, deve ser leal e não se entregar a noções nem esperar a morte. Amém. Deus se sacrifica pelo homem. Por que o homem não pode oferecer sua lealdade a Deus? Deus
dedica-se de todo o coração para o homem. Então, por que o homem não coopera um pouco? Deus realiza sua obra para o homem. Por que o homem não cumpre seu dever pelo gerenciamento de Deus? A obra de Deus chegou até aqui, e ainda assim vocês veem e ouvem sem agir. Pessoas assim não são objetos de perdição? Deus já se dedicou inteiramente ao homem. Então, por que o homem não realiza o seu dever com seriedade? Para Deus, sua obra de gerenciamento é o mais importante. Para o homem, é praticar as palavras de Deus e cumprir suas exigências. Todos devem compreender isso. Amém. 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 Após ler isso, eu entendi que esse dever era uma exigência de Deus e uma responsabilidade. Era meu dever completá-lo. Se o recusasse para proteger meu futuro e destino, eu perderia o valor da vida como um ser criado. E Deus não aprova esse tipo de fé. Podíamos cumprir nossos deveres na igreja, o que era a elevação de Deus. Mas eu não considerava a vontade de Deus e queria recusar o dever. Isso era inescrupuloso e eu não merecia viver diante de Deus. Senti culpa e me dispus a renunciar meus interesses e assumi-lo. Graças a Deus. Graças a Deus. O trabalho foi bastante difícil no começo. Ninguém havia encontrado uma boa abordagem e o trabalho não progredia. Eu não tinha uma solução boa e estava bastante angustiada. Então orei, comunguei e busquei com os irmãos. Com a cooperação de todos e sob a orientação de Deus, encontramos uma senda e progredimos na tarefa. Que ótimo. Quando vi isso, agradeci a Deus sem parar. Graças a Deus. Essa experiência fortaleceu a minha fé em Deus. Eu vi que qualquer dever que eu cumpra é uma responsabilidade. Eu não devia temer a responsabilidade. Isso é falta de humanidade. Cumprir nossos deveres é uma bênção de Deus. Se nossos motivos forem corretos, buscarmos a verdade e seguirmos os princípios, ganharemos mais da obra do Espírito Santo e cumpriremos o dever cada vez melhor. Amém. Graças a Deus. Sua comunhão é tão prática. Agora sei o que devo fazer. Graças a Deus. Receber um dever é o amor, a bênção de Deus.